Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, pessoal. Meu nome é Mário Soares e esta é a quarta aula da matéria Evangelismo, Ministério da Reconciliação. Um prazer ter aqui mais uma aula, podendo ser plenamente ensinado pelo Espírito de Deus. Uma alegria muito grande compartilhar conhecimento dessa matéria, pois o ID do Senhor é uma das maiores ordenanças que o Senhor estabeleceu para a sua igreja. Como não se alegrar nesse assunto, que é o propósito de eu e você estar aqui. Algumas pessoas ainda dizem: Mário, por que a gente ainda não foi para o céu, né? A gente passa por tanta coisa aqui, a gente passa por tanto sofrimento, é tanta luta, por que a gente não nasce de novo e já vai direto para o céu, a gente já vai habitar com o Senhor? Porque existe um propósito para mim e para você. A gente foi chamado com um propósito. O mundo precisa conhecer. O mundo precisa conhecer essa salvação, né? Seria egoísmo da nossa parte se a gente só pensasse na nossa salvação. O plano de Deus, ele alcança toda a humanidade, né? Deus tem interesse que toda a humanidade ela conheça essa verdade, tenha o direito, a oportunidade de ser liberta, de poder ser salva, de poder ser alcançada. E a gente precisa conhecer muito bem sobre o nosso Senhor. Quando a gente estuda essa apostila, a gente estuda tudo que o Espírito Santo está nos entregando nesse curso, é como se, eu sinto isso, é como se o Senhor cobrasse no sentido onde a gente precisa conhecer bem para poder anunciar aquilo que a gente está levando. É como se o Senhor dissesse: olha, Mário, você nunca pode pregar sobre o que você não conhece. Você nunca pode pregar sobre um Jesus que você não conhece. Como é que você vai sair para pregar para as pessoas sobre um Jesus, porém você não conhece sobre esse Jesus? Por isso que nós estamos nos aprofundando nesse assunto, para entender sobre a fonte de salvação, que é o nosso Senhor Jesus. E quanto mais entendermos, quanto mais nos aprofundarmos, com mais propriedade, com mais sabedoria, com mais ousadia, vamos conseguir levar essa mensagem para o mundo. Pois a gente só consegue, eu sempre uso esse exemplo, né? A gente só consegue resumir bem um filme se a gente prestar atenção nele. Se a gente não cochilar, não assistir direito, não prestar atenção, estiver mexendo no celular, a gente, consequentemente, também não vai conseguir resumir bem aquele filme. Não é diferente na palavra, né? Se eu estiver tendo intimidade com o Senhor Jesus, conhecendo Ele nas Escrituras, entendendo a sua palavra, então eu vou saber anunciar a salvação do Senhor, o plano de Deus, o plano que Deus elaborou para salvar o mundo. E isso cada vez mais eu vou estar afiado nesse assunto, porque eu estou me aprofundando. E isso faz com que o Espírito Santo tenha material suficiente para nos lembrar, nos usar, encher nossa boca e assim a gente alcançar o mundo. Então eu espero que você esteja sendo poderosamente abençoado com esse ensino. Traz teu coração com bastante atenção para essa aula, para que o Espírito Santo possa aqui nos ensinar mais uma vez e a gente possa crescer mais no conhecimento e no entendimento do ID, que nós fomos chamados para reconciliar o mundo com Cristo. Mas antes da gente dar início a essa matéria, eu peço que você feche seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo, concorde comigo nessa oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos por essa rica oportunidade, Senhor. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor, nessa matéria, o Senhor nos traga mais entendimento, nos traga mais discernimento, nos traga mais conhecimento, Pai, sobre as Tuas verdades, sobre a responsabilidade que o Senhor nos confiou. Que o Senhor nos mostre, Pai, todas as vantagens de uma pessoa que decide ser fiel ao Teu ID, Pai. Pois existem galardões específicos para todos aqueles, Senhor, que se dispuseram a alcançar vidas, que se dispuseram a ir até pessoas e compartilhar o Evangelho. A palavra diz que quão formosos são os pés dos que anunciam salvação. Eu sei que existe graça sobre a vida daquele, Senhor, que se disponibiliza a anunciar o Teu Evangelho. E eu sei que não vai ser diferente com a vida de todos aqueles que estão fazendo esse curso, Senhor. Que o Senhor venha nos preparar para essa grande missão, que o Senhor venha nos preparar para essa grande obra, pois sabemos que o maior já habita em nós, não tememos o que está no mundo, pois o Espírito de Deus, o professor por excelência, aquele que capacitou e ressuscitou Jesus dentre os mortos, já está dentro de nós. Ele é o maior evangelista de todos e quer nos preparar para alcançar vidas. Por isso, Espírito de Deus, fala aos nossos corações,
Que o Senhor não nos permita entrar em comodismo, que o Senhor não nos permita ser preguiçosos espirituais, Senhor, que não nos permita ser acomodados, Senhor, se preocupando somente com a nossa vida, mas que o Senhor nos faça entender que o maior sentido nosso aqui nessa terra é alcançar vidas. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, eu espero que você concorde com isso. Diga um amém aí, se você concorda com essa oração. Diga um aleluia aí. Esteja motivado para aquilo que o Espírito Santo vai fazer. Eu estou muito motivado para essa matéria e eu espero que ao término da aula de hoje nós estejamos mais crescidos, mais entendidos, para que quando a gente cair em campo, o Espírito Santo possa nos usar para alcançar vidas. Então, na sua apostila, acompanhe comigo. A gente falou, né, ontem sobre a gente terminou, né, finalizou na parte da morte e ressurreição de Jesus, Jesus aceitando o plano, Jesus se submetendo ao plano do Pai, o Pai nos amando, entregando seu Filho, para que eu e você pudesse ser alcançado. Quando a gente olha esses pontos, a gente vê todo o amor de Deus em nos trazer de volta para Ele. A gente viu o amor de Jesus em ter aceito o plano, ter decidido passar por todo aquele sofrimento para que eu e você pudesse ser salvo, pois nós vimos que foi grande o sofrimento que Jesus se submeteu, porém também grande foi a recompensa, pois povos de todas as línguas, tribos e nações foram reconciliadas com o Senhor. E aqui a gente vai falar mais na aula de hoje sobre o que é a salvação. A gente falou que o plano da salvação ele é dividido em 3 partes: pecado, justiça e juízo. No pecado, que a gente abordou nas aulas anteriores, a gente viu que a gente mostra a necessidade da salvação. Por que o homem precisa de uma salvação? Na parte 2, que é a justiça, a gente explica quem é a salvação. O que é essa salvação? Por intermédio de quem o homem vai ser salvo desse problema chamado pecado. E a gente aponta para Cristo e mostra todo o plano redentor de Deus através da pessoa de Jesus, para poder resgatar eu e você do domínio do pecado, das trevas e trazer de volta para Ele. Então aqui na sua apostila vai ter o título: O que é a salvação? As palavras gregas traduzidas por salvação, que é soterion ou sotéria, e salvou, que é a palavra sozo, tem vários significados. O primeiro dele é resgate. A palavra redenção, que aparece nestas 2 referências, significa resgate mediante pagamento de um preço. Glória a Deus, nós fomos resgatados, fomos comprados por um alto preço, né? Quando a gente pega essa palavra resgate, a gente lembra logo do que acontece em um sequestro. Quando uma pessoa é sequestrada, ela é mantida em cativeiro e ali está sob o domínio de bandidos. A polícia se prepara para poder fazer o resgate daquela vítima e assim trazê-la de volta, saudável, com vida, sem nenhum prejuízo. Então, espiritualmente, a palavra de Deus compara a humanidade nessa situação. Ela estava no cativeiro do pecado, sob o domínio de Satanás e seus demônios. Mas glória a Deus que o Senhor, através da sua obediência na cruz, do seu sangue derramado naquela cruz e da sua ressurreição ao 3º dia, o Senhor conquistou de volta o direito da gente ser salvo, conquistou a gente para Jesus. Ele pagou o preço do nosso resgate. Não tem quando o criminoso ele liga para a família da vítima e diz assim: olha, eu libero a pessoa, mas tem que ser pago um preço. Espiritualmente havia um preço a ser pago, porém não era nem a Satanás nem aos demônios. Esse preço era para ser pago a Deus. A gente viu isso na aula passada. A dívida do pecado era para com Deus. Jesus foi lá e pagou a dívida do nosso resgate. E glória a Deus, porque a nossa dívida foi paga. Eu e você pôde voltar para o Senhor. Eu queria que você abrisse comigo Colossenses, no capítulo 1. O verso é o de número 13. É um texto que eu gosto bastante. Ele deixa claro o que Jesus fez naquela cruz. O verso 13 diz assim: pois ele nos resgatou, palavra resgate, nos tirou de volta, né? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Todo o escrito de dívida que havia sobre as nossas vidas foi cravado em Jesus. Jesus, ele não só nos resgatou no sentido de tirar a gente.
Jesus ele nos resgatou no sentido de pagar o preço da nossa prisão, recebendo no seu próprio corpo, se tornando maldito em nosso lugar. Aquele que era justo, aquele que é santo, ele se tornou maldição em nosso lugar, se tornou maldito, assumindo a nossa condição espiritual para que a gente, sendo pobre, se tornasse rico. E isso é uma expressão espiritual. A gente que era miserável se tornou abençoado. Mas ele saiu da condição que ele estava para assumir a nossa. Foi uma troca. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele pagou um preço para que a gente saísse de lá. A nossa salvação foi de graça, mas Jesus pagou um preço por ela. Eu e você não pagou nada. Mas Jesus pagou um alto preço por isso. E glória a Deus que Jesus foi fiel até a morte de cruz. E isso fez com que a nossa salvação fosse paga. E hoje eu e você tem a oportunidade de estar na presença de Deus, porque nós fomos resgatados pelo Senhor. O outro sentido de salvação, aí na sua apostila, vai dizer assim: libertação. Primeiro, das maldições no espírito, na alma e no corpo. Nestes versículos de Isaías, vemos a bênção da cura física disponível na dispensação da graça, sendo que essa bênção é uma forma de libertação do corpo. Já nos textos aqui de Filipenses 3, do 20 ao 21, esses versículos de Filipenses, vemos a libertação perfeita e eterna do corpo, que é ter o corpo ressuscitado ou transformado em corpo glorificado, conforme está escrito lá em 1 Coríntios e 1 Tessalonicenses. Então a gente vê que existe a libertação. Quero só lembrar um pouquinho que a gente estudou nas aulas passadas. A gente viu que no plano original de Deus, o homem não foi criado com pecado. O homem foi criado perfeito em seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Depois do pecado, o espírito do homem, ele parou de ter a natureza de Deus, passou a ter a natureza maligna, a natureza do pecado. A mente do homem, ela começou a se degenerar e ela começou a passar por um caminho de depravação, pois ela deixou de ser ensinada por Deus e passou a ser ensinada por Satanás e pelos instintos carnais que já havia na natureza do homem. Então, no lugar de prevalecer a vontade de Deus na mente da humanidade, começou a prevalecer uma mentalidade diabólica, uma mentalidade totalmente carnal, uma mentalidade totalmente contrária ao que Deus, de fato, exalta e contrária ao que Deus ama. E no corpo do homem, o homem passou a ter consequências também, onde a gente falou sobre morte, a gente falou sobre doenças, a gente falou sobre miséria, a gente falou sobre envelhecimento. Então, na atualidade, por conta da maldição do pecado, o homem, nessas três esferas, ele se tornou maldito. Maldito no seu espírito, maldito na sua alma, maldito no seu corpo, amaldiçoado. O pecado trouxe danos para essas três áreas. Porém, um dos significados da palavra salvação é libertação. A libertação do domínio do pecado. Inclusive nas três áreas: espírito, alma e corpo. E glória a Deus por isso. A palavra diz que aquele que está em Cristo, aquele que está debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Então essa pessoa, ela é liberta da maldição do pecado. Primeiramente no espírito, quando a pessoa nasce de novo, a salvação acontece no seu espírito. No físico você não vê nenhuma mudança. Creio que se você se lembrar aqui do dia que você nasceu de novo, não teve nenhuma mudança no seu corpo, não teve nenhuma mudança na sua mente. Aquele que chamava palavrão ainda falava, aquele que ainda mentia ainda soltava algumas mentiras, mas espiritualmente aconteceu algo. Houve um espírito que foi recriado, a natureza de Deus habitou dentro dele, o Espírito de Deus veio fazer morada dentro de mim e de você. E a partir dali, a nossa alma que vinha sendo depravada por informações erradas, ela começou a ser regenerada. É o que está acontecendo com a gente nesse curso, é o que está acontecendo com a gente quando a gente está congregando. Nossa mente está sendo renovada. E, consequentemente, o nosso corpo está usufruindo de bênçãos. Mesmo que, como a gente explica, a nossa carne não se converte, mas o nosso corpo usufrui de bênçãos, assim como saúde e cura divina, onde está disponível para todo aquele que crê ser curado pelo Senhor por conta das suas mazelas, doenças e enfermidades que muitos recebem ou receberam. Então a gente vê que a libertação, a salvação, ela é uma libertação no espírito, na alma e no corpo. Porém, a libertação completa, onde a gente vai estar 100% liberto, espírito, alma e corpo, ela vai acontecer
no dia do Senhor, quando a gente receber um corpo glorificado da parte de Deus. Aí sim não vai ter mais luta contra o pecado, aí sim não vai ter mais luta contra a tentação, porque não estaremos mais nesse corpo mortal, nesse corpo carnal. Receberemos um corpo, gente, que o material não é barro, o material é a glória de Deus. É tanto que a sua expressão é corpo glorificado. Ele é um corpo feito da glória de Deus, é um corpo glorificado. Não é um corpo natural, terreno, é um corpo celestial que Deus preparou e vai entregar a todos aqueles que guardam a sua palavra e receberam a salvação de Deus. Então, nesse dia, seremos plenamente perfeitos no corpo e na alma também. Hoje nós já somos perfeitos no espírito, pois a vida de Deus já habita em nós. Mas a libertação que a gente está ensinando aqui é um dos significados da salvação. Salvação no espírito, salvação na alma e salvação no corpo. Na sua apostila tem outro ponto que a gente vai ver aqui de salvação. Outro significado é preservação. Eu queria que você lesse aqui comigo, lá no Evangelho segundo João. A gente vai ver outro significado dessa palavra. O verso é o 27. Evangelho segundo João, capítulo 10, o verso 27, vai dizer o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Gente, isso é uma promessa do próprio Cristo. A gente começa a se alegrar com esse assunto porque outro significado de salvação é um termo que eu uso bastante, está lá em Salmos 91, aquele que habita a sombra do Onipotente. Salvação é estar embaixo da sombra, né? Está debaixo da cobertura de Deus. A gente não está largado, a gente não é bastardo, a gente tem um Pai sobre as nossas vidas, a gente tem um Senhor, um Cristo, um Messias sobre as nossas vidas, e ele diz assim: ninguém arranca essa pessoa das minhas mãos. Por isso que Paulo também deixa claro que não existe nada, quem vai nos separar do amor de Cristo? Nada tem condição de separar uma pessoa do amor do Senhor, claro, a não ser ela mesma. Se ela quiser conhecer o Senhor, se arrepender de seus pecados e aceitar a salvação, existe sobre a vida dessa pessoa uma cobertura espiritual, onde nada mais e nada menos que o próprio Senhor Jesus, ele garante: nada arranca você das minhas mãos. Então, outro sentido de salvação é toda essa preservação, essa proteção, esse reconhecimento que nós agora não somos ovelhas desgarradas. Nós temos um pastor sobre as nossas vidas, existe alguém nos cuidando. E esse pastor não é um pastor que tem olhos naturais, mas é alguém que nada escapa dos seus olhos. É algo que ele conhece tudo aquilo que eu e você precisa. É alguém que de fato habita dentro de nós, sonda os nossos corações, sabe tudo que eu e você está passando, sabe tudo que eu e você está precisando, e que pela nossa fidelidade, permanecer nas suas escrituras, ouvindo as suas palavras, a gente permanece sendo preservado por esse bom pastor. Então, ainda na sua apostila, a gente vai ver outro ponto, que é integridade, ou seja, se tornar justo. Queria que você abrisse comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, o verso é o 21. Ele vai dizer: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, ou seja, Jesus, ele recebeu a natureza maligna no nosso lugar. Ele era santo, mas por amor a nós, ele nos substituiu. Isso foi a propiciação. Ele trocou de lugar. Era para a gente ser julgado, porque a gente tinha natureza maligna. Mas ele recebeu essa natureza no nosso lugar para poder nos fazer justos. Então veja a continuação do texto. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele, ou seja, para que em Jesus nos tornássemos justiça de Deus. Não sei se você já percebeu, mas diversas profecias no Velho Testamento falam sobre aplanar vales, caminhos retos. É tanto que um dos chamados de João Batista é preparar um caminho para o Senhor, caminho justificado, um caminho reto.
Porque uma pessoa tortuosa é uma pessoa que está fora do caminho. Quando a palavra diz que eu e você foi justificado, é porque a gente estava desajustado. A palavra justificação é trazer de volta as medidas exatas, trazer de volta as medidas originais. Eu e você tinha perdido o padrão de Deus sobre as nossas vidas e o nosso padrão era mundano. Mas pelo sangue do Cordeiro, pela vida do Espírito de Deus que habita dentro de mim e de você, eu e você voltou ao padrão celestial, fomos justificados no Espírito. Isso é a integridade, o significado de salvação. Então, salvação é essa capacidade que Deus derramou sobre a vida de pessoas que nunca prestaram, eram pecadoras, tinham todos os seus problemas, todas as suas deficiências, todos os seus traumas, mas que com o encontro com Jesus, elas foram justificadas. Todo desajuste que tinha espiritual foi ajustado. Onde havia morte, passou a ter vida. Então isso é mais um significado da palavra salvação, é o termo integridade, que é o fato de eu e você se tornar justo quando eu e você nasce de novo. O outro ponto aqui que a gente vai ver, cura. Cura é outro significado da palavra salvação, né? Em algumas passagens, o significado original, onde a gente traduz por cura, lá está sozo, está a palavra sozo, que também significa salvação. E a gente entende que salvação também significa cura, pois é cura no espírito, na alma e no corpo. Lá em Isaías 53, o texto aqui referência, que a gente também já leu na aula passada, diz que por suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, o fato de Jesus ter recebido feridas em nosso lugar, recebido nossas enfermidades, proporcionou para a gente também cura, proporcionou para a gente também libertação de enfermidades. Então, o significado de salvação é o mesmo também de curado. Na mesma cruz onde Jesus conquistou perdão de pecados, lá também Jesus conquistou cura para a enfermidade. Não foi separado. Não é algo que Jesus conquistou perdão de pecados na cruz e vai conquistar cura do corpo lá na frente, na sua volta. Não, foi no mesmo ato. No mesmo ato onde Jesus conquistou perdão de pecados, ele também conquistou cura para mim e para você. Então, um dos significados de salvação também é cura. E especificamente cura no corpo. Se eu e você foi salvo, o estrago que o pecado trouxe sobre as nossas vidas tem a condição de ser revertido pelo poder do nome de Jesus, que tem poder para curar enfermos. Pois eu e você recebemos a salvação do Senhor e a salvação é um pacote de bênçãos. Dentro desse pacote está a cura também. Outro ponto aqui para a gente poder ver é bem-estar geral, ou seja, prosperidade. A expressão ricos encontrada neste versículo se refere a abençoados em todas as áreas. Aqui tem o famoso texto de Mateus 11, 28, onde Jesus faz o convite: vinde até mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e o meu jugo, que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Gente, que promessa, hein? Jesus faz essa promessa junto com o convite. Ele diz assim: venham até mim, e quando vocês virem, eu vou aliviar o fardo de vocês. Isso é um dos significados de salvação, pois o fardo do pecado torna a vida de qualquer ser humano sobrecarregada, pesada, difícil. Torna ali uma pessoa que ela está tentando lutar contra uma natureza que é diferente da de Deus. E está gerando morte nela, pois a palavra diz que o salário do pecado é morte. Aí Jesus diz: vem até mim, eu vou trocar de fardo com você. Eu vou te dar um fardo novo. E esse fardo, eu te prometo, não é como o fardo do pecado, é um fardo leve. É um jugo que é suave. Você vai aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu vou te ensinar a minha vontade. E você vai entender que na minha salvação eu te garanto bem-estar em todas as áreas. Existe uma paz que excede todo entendimento, que está disponível para todo aquele que descansa no Senhor Jesus. E isso é mais um dos significados de salvação, né? Outro ponto aqui também, nesse tópico, é a questão da prosperidade. A palavra diz que aquele que era rico se fez pobre em nosso lugar, para que ele, se tornando pobre, a gente fosse rico. E essa expressão, ela não é uma expressão natural, né? Deus não está falando sobre riquezas materiais, mas essa expressão é uma expressão espiritual. Então Jesus, que era abençoado, se tornou maldito em nosso lugar. Nós que éramos malditos, fomos abençoados
pela decisão de Jesus de assumir a nossa condição. Então a gente vê a prosperidade. Prosperidade é bem-estar. A palavra felicidade é você ter a consciência que nada lhe falta. Eu estou suprido. O que é uma pessoa feliz? Uma pessoa feliz é uma pessoa que olha para si e diz assim, eu estou suprido, nada me falta. Primeiro porque eu tenho o mais importante, eu tenho a minha salvação. Segundo porque eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu sei qual é o meu destino. Eu sou um só com Deus. O Espírito de Deus habita dentro de mim. Gente, a gente é suprido em tudo. Nada nos falta. Porém, o mundo não entende esse bem-estar geral. Para o mundo estar bem, tem que fazer uma viagem. Para o mundo estar bem, tem que conquistar um carro diferente, tem que comprar algo, tem que passar uma mensagem, uma imagem no Instagram, nas redes sociais que está conquistando algo, porque o bem-estar geral dela está nas coisas. Mas a nossa felicidade, a nossa riqueza, o nosso maior sentido de prosperidade está no entendimento da nossa salvação. Nós estávamos destinados ao inferno, mas glória a Deus, o Senhor nos arrancou de lá. O Senhor nos resgatou do domínio das trevas e hoje nós somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E a pessoa que se alegra com esse entendimento, né, com o entendimento dessas escrituras, ela de fato é uma pessoa feliz. Nada lhe falta, porque ela entende que nessa terra que é uma passagem, nós já recebemos o maior milagre e o maior presente de todos, que foi a salvação. Ainda na sua apostila, peço que você leia comigo. Entende-se com isso que a expressão Jesus nos salvou significa que ele nos deu de volta tudo que o Adão e Eva perderam. Bênçãos para esta vida, que são as realidades, entre outras referências bíblicas aqui de Isaías 53, e para a eternidade, as promessas. Então a gente vê que tudo que Adão tinha no Éden foi conquistado de volta para a gente na morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, o que a gente aprende com isso? Deus está colocando a humanidade no plano original. Jesus é aquele que traz o homem para o plano original. Deus criou o homem com um propósito, ser abençoado. Deus criou a gente para estar se alegrando com sua presença. Deus criou a gente para ser um espelho do Pai, não do mundo, não da carne, nem do diabo, mas do Pai. E através de Cristo, o homem ele é recolocado nessa situação. O homem ele é redirecionado ao plano original e a gente começa a usufruir e desfrutar de tudo aquilo que estava disponível a Adão. Claro, guardando aquilo que é realidade e guardando aquilo que é promessa. Ou seja, tem coisas que já estão disponíveis para a gente desfrutar agora. E tem coisas que só vão estar disponíveis para a gente desfrutar lá na frente, porque ainda são uma promessa. Mas uma coisa é certa, a Bíblia já nos chama de co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus. Então, já foi confiado para a gente esse tesouro, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos, porque a salvação já alcançou as nossas vidas e nós fomos redirecionados ao plano original de Deus. Ainda na sua apostila, a gente encerrou esse ponto da justiça, e eu quero aqui relembrar de novo. No pecado a gente explica por que o homem precisa de salvação. No segundo ponto, a gente explicou quem é a salvação, né? Por que a salvação é Jesus e não outra pessoa? E aqui eu abro um parênteses para a gente poder reforçar um ponto, né? Porque que Jesus é o caminho. Ele não é mais um caminho, ele não é uma opção, ele não é um conselho. Olha, eu vou te dar um conselho, vice, é melhor ir por Jesus, esse caminho é melhor. Não, é porque ele é o único caminho, é exclusivo, é único, não tem outra forma. Não tem nenhuma outra pessoa que consiga conceder salvação ao ser humano. Lá em Atos, capítulo 4, no verso 12, pregação de Pedro, Pedro diz que não há nenhum outro nome pelo qual homem algum possa ser salvo. Seja no céu, na terra ou no inferno, não existe nenhum outro nome pelo qual o homem, querendo ser salvo dos seus pecados, ele pode chamar e ser salvo, além do nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor, através dele, é que uma pessoa ela consegue ser reconectada com Deus. Então, o propósito da nossa evangelização é anunciar Cristo. O propósito da nossa evangelização não é falar da nossa história, não é focar simplesmente no que está acontecendo na humanidade, mas o propósito da nossa evangelização é apresentar Cristo, porque Jesus é a salvação. Se eu só falo do pecado das pessoas, e aqui, antes da gente entrar no juízo, vai fazer bastante sentido isso que eu estou falando para você. Porque a gente vê algumas pregações onde as pessoas
falam do pecado e depois dizem que as pessoas vão para o inferno. Elas pularam a justiça. Elas não explicaram o motivo da salvação. Elas não explicaram o amor de Deus. Algumas falam de Jesus, mas não mostram o pecado. Então, para a pessoa, não existe necessidade de arrependimento. E sem arrependimento não há salvação. A pessoa precisa se arrepender de seus pecados. Ah, Jesus te ama. Olha, Jesus te quer bem, viu, meu irmão? Mas eu preciso entender por que eu preciso nascer de novo. A pessoa precisa entender por que ela precisa se arrepender de seus pecados. Ah, não, porque Jesus morreu numa cruz. Não faz sentido essa mensagem. Se não tiver a explicação do que fez Jesus subir na cruz, que foi o nosso pecado. O nosso pecado foi o que fez Jesus subir na cruz. Se o homem não tivesse pecado, Jesus não precisaria ter sido morto. Então, a gente está seguindo uma linha de raciocínio para que quando a gente anunciar Cristo, faça sentido na mente de quem está ouvindo e ele entenda, meu Deus, eu estou em apuros. Por quê? Porque eu pequei contra Deus. A minha vida é uma afronta a Deus. Eu faço o que é abominável aos olhos do Senhor. Porém, Jesus me ama. Ele me perdoa. Se eu me arrepender da minha vida, dessa vida de pecado, e decidir fazer dele o meu Senhor e Salvador, eu serei salvo. Então, quando a pessoa é confrontada nessa realidade, ela é explicada sobre o pecado, a justiça e o juízo que a gente vai ver agora. Então, a necessidade de salvação vai fazer sentido para ela. Ela vai entender o plano de Deus. Por que Deus, de fato, precisou seguir o caminho de Jesus ter sido morto? Da evangelização por conta do nosso destino eterno, que é céu ou inferno. Então, quando a gente explica isso, começa a fazer sentido para quem está nos ouvindo. Então, a gente falou na primeira parte, necessidade de salvação. Por que o homem precisa ser salvo? Qual é o problema da humanidade? Segundo ponto, que é a justiça. Porque Jesus é a salvação. Porque Ele é o caminho. Porque foi Ele que pagou o preço no nosso lugar. Ele foi gerado por Deus no ventre de uma virgem, nasceu sem pecado, se apresentou a Deus sem pecado, foi tentado em todas as áreas, porém foi o único em toda a história da humanidade que nunca pecou. Se a gente diz que outra pessoa também concede salvação, a gente está dizendo que a palavra é mentirosa, pois só houve uma pessoa que conseguiu ser salva por obras. Essa pessoa foi Jesus. Ele foi o único que em toda a sua vida ele não pecou em nada. A gente é salvo pela fé em Jesus. Jesus foi o único que foi salvo por obras. Ele foi salvo porque ele guardou a palavra e praticou a palavra. Não teve uma única unha, um único defeito que você pudesse apontar em Jesus. Jesus se apresentou ao Pai como um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito algum. Por isso o sacrifício foi aceito. Se subisse na cruz um homem que tivesse um único problema, um único defeito, o sacrifício era rejeitado. Pois a profecia e a ordenança era que deveria ser derramado um sangue de um homem justo, não de um homem pecado. E justo, gente, 100%, que nunca pecou, porém foi tentado em tudo. Mas, como o homem nunca pecou, só teve um, que foi o nosso Senhor. Por isso, ele é o único caminho que conduz o homem a Deus. Não existe outra forma, não existe outro meio, não existe outro nome. Embora o mundo exalte diversas divindades, exalte diversos nomes, mas nós cremos que a palavra de Deus não é mentirosa, ela é verdadeira, e não existe outro nome além do nome do Senhor Jesus. Então, nesse segundo ponto, a gente entende por que é que Jesus é a salvação. Por que só através de Jesus? Porque eu preciso anunciar Cristo. O terceiro ponto, que é o juízo, que a gente vai ver aqui agora, a gente vai entender uma bifurcação. Você está numa pista e de repente tem uma saída para a direita e outra saída para a esquerda. Eu não sei se você dirige, e muitas vezes quando você está dirigindo num lugar desconhecido, que tem uma bifurcação e você fica, meu Deus, e agora? Você está sendo guiado muitas vezes por um GPS ou uma pessoa está te orientando o caminho e você fica, eu pego qual? É direita ou esquerda? É para lá ou é para cá? E você fica meio perdido, você fica até apreensivo querendo que seja rápido para não pegar um caminho errado. Então o juízo é a explicação dessa bifurcação. Todos passam por uma vida terrena. Então está todo mundo no mesmo trilho. Porém, tem gente que vai pegar para um lado, tem gente que vai pegar para o outro. Só existem dois destinos para o homem. Esses dois destinos são eternos. Um destino é uma eternidade com Deus. Outro destino é uma separação eterna de Deus. O julgamento no inferno é um lugar onde é a ausência de Deus, preparado para ser julgado por Deus, onde todas as pessoas que amaram o pecado e rejeitaram a palavra de Deus vão ser lançadas lá para serem julgadas eternamente. Porém, existe
a presença, o reino de Deus, o convite para a gente participar do plano do Senhor e estar com Ele eternamente. Essas pessoas que vão participar do reino de Deus, elas pecaram também. Foram pessoas cheias de defeitos, assim como eu e você. Porém, chegou um momento da sua vida onde elas decidiram sair da rota do pecado e decidiram seguir o caminho de Cristo. E no caminho de Cristo, elas mudaram o seu destino eterno. Então a gente vai ver que na explicação do juízo, a gente explica o que acontece com o ser humano caso ele aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, caso ele entenda, creia e confesse isso, deixe isso claro na sua vida, e também o que acontece caso ele rejeite o entendimento de que Jesus morreu e ressuscitou por nós. Então toda fonte de salvação, ela está ligada no entendimento da pessoa de Jesus. Se a pessoa não entende quem é Jesus, não tem como ela ser salva. Ah, não, mas fulano está sofrendo muito. Ah, olha, eu só fiz dizer, tu quer nascer de novo? Ele disse, eu quero nascer de novo. Se a pessoa não entendeu quem é Jesus, é impossível uma pessoa ser salva. Pois a sua salvação está baseada no entendimento de quê? Precisa ser baseado no entendimento de Cristo. Lá em Romanos 10:9 diz que aquele que crê com o coração que Jesus ressuscitou dos mortos. Ou seja, a pessoa precisa crer que Jesus nasceu e ressuscitou. Então isso precisa fazer sentido. A explicação da cruz, do plano redentor de Deus, precisa ser bem explicado para ela, entendendo e aceitando, ela possa decidir ser salva, ou então ela possa rejeitar e, infelizmente, seguir o caminho da condenação. Então, por mais que você diga, Mário, é muita responsabilidade. Eu sei, mas quem convence é o Espírito. A gente só anuncia, prega, leva a palavra. Quem vai no mais íntimo de cada pessoa é o Espírito de Deus. Por isso que a gente descansa no entendimento de que Deus está cuidando disso, que nossa função é a mais fácil, que a mais difícil é com Deus, Ele é quem convence, a gente só prega. Então, no próximo ponto aqui da sua apostila, a gente vai ver o juízo. Aqui tem João 16:11. Jesus diz que, na explicação do juízo, ele explica, né, o que é o pecado, a justiça e o juízo. Ele diz do pecado, porque os homens não creem em mim. Lá em João 16:11, né, ele traz essa explicação do que é o pecado, a justiça e o juízo. Né? No pecado, Jesus diz, do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai. Quando chega no juízo, que é João 16:11, ele diz, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Gente, essa expressão é muito forte. Quando eu pego essa expressão, juízo, e Jesus diz, qual é o significado do juízo? Satanás já foi julgado. Aí você diz assim, e o que isso tem a ver comigo? Tem muita coisa. Porque a atitude de Satanás foi rejeitar Deus. E Jesus está deixando claro, Satanás já foi julgado. Quem seguir o caminho de Satanás está atraindo sobre a sua vida o mesmo juízo. Então o inferno foi preparado para Satanás e seus demônios. Ele já foi julgado. Está um homem aqui na terra. Deus está dizendo, filho, coloco diante de você bênção e maldição. Coloco diante de você o caminho do meu filho Jesus. Mas também, se você quiser seguir o caminho da carne, pode seguir. Porém, você precisa entender algo. Aquele que iniciou esse caminho já foi julgado. Quer seguir esse caminho? Eu deixo. Você tem seu livre-arbítrio. Porém, você vai receber o mesmo juízo dele. Gente, isso é muito sério. Por isso Jesus fala lá em Marcos, né, 16:15, ele diz assim, aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Por que condenado? Porque o principal já foi julgado. Se você faz aquilo, se você segue os seus passos, os passos de Satanás, você também vai receber o mesmo destino dele. Então o juízo é muito sério. Porque na pregação do Evangelho a gente está deixando claro, só existe uma forma de salvação. Ela é por intermédio de Jesus. Ou a gente aceita, ou a gente está fora do plano de Deus. E estar fora do plano de Deus significa receber o que Satanás recebeu, foi julgado, né? Todo o juízo que ele recebeu. Então, essa mensagem é séria. Talvez você diga, isso vai espantar a pessoa. Eu vou falar isso para ela vai ser espantada, ela não vai querer ouvir, ela vai ficar horrorizada com isso. Gente, a palavra ela deve ser pregada completa, a mensagem deve ser passada de forma completa. Pois o que Deus fez é muito sério, é real, alcança a vida de todas as pessoas. A evangelização não é uma brincadeira, ela não é um momento emotivo, onde a gente leva as pessoas a estar chorando, a estar se emocionando. O propósito da evangelização é levar as pessoas a entenderem.
2 Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz da glória de Deus do Evangelho de Jesus Cristo. Satanás não quer que as pessoas entendam o Evangelho, porque se elas entenderem, serão salvas. Nossa preocupação na evangelização, levar as pessoas a entenderem o plano de Deus, porque elas entendendo, depois nada rouba isso delas. Porém, se elas não entendem, elas entram nas igrejas, fazem parte de muitas reuniões, porém nunca nasceram de novo, porque nunca entenderam o plano redentor de Deus e nunca entenderam quem é Jesus para poder confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso há uma grande responsabilidade sobre as nossas vidas, da gente entender bem essa palavra. Explicou o pecado, explicou a justiça, a gente vai apresentar agora os dois destinos. Com Cristo, a gente está livre da ira. Porém, sem Cristo, a ira de Deus vai cair sobre o ser humano. Não tem como escapar. Só existe uma forma da gente escapar da ira de Deus. É a gente ser lavado pelo sangue do Cordeiro. É a única forma. A gente conhece muito bem a passagem que teve lá no Egito, onde Deus disse que ia passar o anjo da morte. E ele disse, olha, pinte os umbrais da casa com sangue. Sacrifique um cordeiro e o sangue do cordeiro você pinte um umbral. O anjo da morte vai vir sobre a casa que tiver sangue, ele não vai entrar. Gente, é incrível como Deus ele anuncia histórias para a gente poder entender espiritualmente o que ia acontecer. Então existe a ira de Deus. Não é Satanás. Satanás está sendo julgado. É tanto que João 16,11 diz, o príncipe deste mundo já foi julgado. Satanás é réu, ele não é juiz. A ira é de Deus. Então só existe algo que nos faz escapar da ira de Deus. É se a gente passar pelo sangue do Cordeiro. Quando a gente apresenta isso para a pessoa, no final a gente vai chegar e vai dizer, olha, qual caminho você quer seguir? Você quer seguir o caminho com Cristo, que nos livra da ira de Deus, que nos livra do destino eterno no inferno, e nos traz de volta para o Senhor? Ou você quer o caminho sem Ele, que onde é o mesmo destino de Satanás e seus demônios, afastamento de Deus por toda a eternidade, juízo eterno, num lugar de tormento e fogo onde nunca se apaga. E a pessoa é quem vai decidir. Então, a gente viu aqui o destino na apostila, o destino eterno dos homens. Aqueles que receberam a salvação e a conservaram pela fidelidade a Deus, dentro do seu nível de conhecimento e entendimento da palavra, viverão para sempre com Ele. Isso é a vida eterna, viver eternamente com Cristo. E o que é não ter a vida eterna é estar eternamente longe de Deus, sendo julgado no inferno. Então, na continuação aqui da apostila, diz, passando no mínimo 7 anos no céu glorioso, se não morrerem fisicamente antes do arrebatamento da igreja. Pois, acontecendo isso, o seu homem interior passará mais tempo neste céu. Então, a gente entende que uma pessoa, quando morre, ela vai se encontrar com o Senhor. Ela não vai ser julgada, ela não vai para o inferno, ela não vai padecer. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão mais contra a sua igreja. Não é um lugar onde você vai padecer, não é um lugar onde você vai passar mais. Jesus já foi lá por mim, por você. Então, a pessoa que ela recebe a salvação, ela crê em Jesus, o seu destino, seja pelo arrebatamento ou seja pela morte, é se encontrar com o Senhor. O outro ponto aqui vai ser 1000 anos com Jesus governando esta terra, que é o milênio. A gente vê muito nas Escrituras falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus é uma das principais promessas do Messias, onde Deus entregou o governo de todas as nações da terra a Jesus. Por isso haverá um tempo na terra onde o próprio Messias, Jesus, ele estará aqui. Não vai ser pela fé, não vai ser um holograma, não vai ser uma imagem, não, vai ser o próprio Cristo. Os céus vão se abrir, ele vai vir junto com sua igreja, ele vai governar a terra por 1000 anos. É o que a Bíblia chama de milênio. Então os salvos reinarão com o Senhor por 1000 anos. Receberemos responsabilidades, seremos galardoados segundo a nossa fidelidade no ministério da igreja que eu e você está vivendo hoje, né? Na dispensação da igreja. Então, na continuação aqui da apostila, a gente viu, né, que a gente vai passar no mínimo 7 anos no céu. Agora, 1000 anos com Jesus governando essa terra. E o terceiro ponto aqui é a eternidade no novo céu e na nova terra, no lugar totalmente melhor do que este mundo. Então existe uma promessa, gente, onde nós estaremos numa eternidade com o Senhor, onde novos céus, céus e terras passarão,
tudo será feito novo e estaremos ali eternamente com o Senhor. A palavra traz uma promessa de uma cidade onde o próprio Jesus está construindo ela, Jerusalém celestial, onde o piso dela é como se fosse de ouro. Gente, isso é preparado para todos aqueles que guardam. Talvez você diga: Mário, isso é uma loucura, Mário, isso é muito coisa de filme, isso não faz sentido. Gente, as escrituras é para quem crê. De Gênesis a Apocalipse, Deus está falando a verdade. Pastor Hallen briga com isso, ele diz assim: eu creio até nos mapas. Os mapas que tem lá, eu creio em tudo. Nas notas de rodapé, o que tiver, para mim, é a palavra de Deus. Eu estou crendo naquilo. Até na capa, na contracapa, tudo que Deus diz é a verdade. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa entender. Existe um descanso para o povo de Deus. A gente vê que é o milênio. Existe uma promessa de reinado, onde fomos estabelecidos como reino e sacerdote do Deus vivo. Existe uma promessa de estarmos numa cidade eterna com o Senhor. Uma cidade superior a qualquer coisa que a gente pode ver aqui na terra, onde a glória de Deus estará lá na cidade e a gente estará com o Senhor eternamente. Então, gente, promessas fantásticas da eternidade, onde a gente, entendendo sobre essas coisas, a gente vai deixando claro na evangelização. Então, ainda na sua apostila, a gente vai ler o seguinte: aqueles que morreram fisicamente sem salvação, infelizmente estarão eternamente afastados de Deus, num estado de agonia eterna antes da segunda ressurreição, que é a ressurreição dos injustos, no céu Hades, e após esta ressurreição na Geena, que é o lago de fogo. Então, gente, não existe outra saída. Ou a pessoa, ela confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela nasce de novo, ou o destino dela é o inferno. Não importa se ela é judeu, não importa se ela foi uma pessoa boa, não importa se ela fez caridade, não importa se ela vendeu seus bens e deu aos pobres, não importa se ela ajudava pessoas, não importa o que ela fez. Eu nunca traí minha esposa, eu nunca menti. Não importa, ninguém é salvo por obras, a gente é salvo pela fé unicamente, exclusivamente em Jesus Cristo. Ou uma pessoa, ela crê no que Deus fez através de Jesus, ou não tem como ela ser salva. O destino dela, infelizmente, vai ser a separação eterna de Deus no inferno, no lago de fogo, onde serão julgados num lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre, onde vai ser só sofrer, choro e ranger de dentes. Triste, infelizmente, da pessoa que seguir esse caminho. Deus é ruim por conta disso? Não. Deus é mau por conta disso ou injusto? Não. Por quê? Porque Deus já preparou salvação. Deus já enviou a igreja para poder anunciar essa verdade. Cabe o mundo crer nessa mensagem. Na sua apostila ainda tem uma observação. Estudaremos sobre o céu glorioso, o céu Hades e a Geena, na matéria céu e inferno. E sobre o arrebatamento, o milênio, a eternidade dos salvos e a ressurreição dos injustos, na matéria escatologia. Então haverá outras matérias onde a gente vai aprofundar nesses assuntos e assim a gente vai ter condição de aumentar o nosso conhecimento nesses assuntos específicos, para que cada vez mais a gente pregue com excelência. Na sua apostila a gente vai ver um ponto importantíssimo, pois a gente prega e depois que a gente prega a gente precisa entender. E agora, né? Eu por muitos anos liderando os evangelismos aqui, eu conhecia pessoas que elas pregavam normalmente, porém na hora do apelo elas ficavam sem saber o que fazer, elas ficavam perdidas. Então elas pregavam e na hora do apelo elas diziam: Mário, agora tu entra. Elas me chamavam: Mário, por favor, vem aqui agora. Eu já preguei tudinho, agora é contigo. E eu tinha que vir lá, chegava pro cara, tentava entrar na conversa para não ficar aquela coisa chata. Muitas pessoas se prendiam nisso e acabavam, por conta da vergonha, não conseguindo ir para a parte mais importante: convidar a pessoa à salvação, perguntar se ela entendeu. Então a gente vai ver, depois que preguei, o que é que eu faço? Depois que eu preguei, evangelizei a pessoa, agora eu vou falar o quê? Eu vou fazer o quê? Então, nessa parte da apostila a gente vai ver isso. Na sua apostila tem como se recebe a salvação. Primeiro, a pessoa precisa ouvir e meditar na palavra de Deus sobre o plano da salvação, a palavra da cruz, para gerar a fé. Eu quero que você abra Romanos capítulo 10, para a gente poder ler esse texto, você poder entender qual é a nossa real motivação quando a gente está evangelizando. A pessoa precisa entender. Eu quero que você leia a partir do verso 9. O verso 9 vai dizer assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor
Esse Senhor aqui é o sentido de Messias, que ele é ungido de Deus, que Jesus é o Cristo. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Cristo, ele é o Senhor, e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a salvação é porque a pessoa confessou algo, e a pessoa só confessou algo porque ela creu. Então, confessar que Jesus é o Messias, é o Cristo de Deus, é o Senhor sobre toda a terra, é a única fonte de salvação, e também crer em seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. O verso 13, quero que você leia comigo, diz assim, deixa eu achar aqui, verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, para a pessoa poder aceitar Jesus, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela precisa entender quem é Jesus e qual foi o plano que Deus elaborou para salvá-la. Se ela não entender isso, ela pode chorar, ela pode se emocionar, ela pode cantar louvor, ela pode fazer oração, ela pode fazer o que for. A salvação é pela fé. E ninguém pode ter fé naquilo que não crê. Para a gente poder ter fé, a gente precisa crer. Para falar a verdade, a palavra fé é justamente crer. Quem tem fé é porque acredita. Mas acredita em quê? Por isso a nossa preocupação é ser objetivo, porém dentro de uma linha de raciocínio, para que fique claro para a pessoa por que ela precisa de salvação, por que Jesus é a salvação e o que acontece com ela caso ela aceite a salvação ou caso ela rejeite a salvação. Então, primeiro ponto, requisitos para se receber a salvação. Primeiro, ouvir e meditar na palavra de Deus sobre o plano da salvação, a palavra da cruz, para gerar fé. Segundo ponto, arrepender-se dos seus pecados, ou seja, reconhecer que precisa da ajuda de Jesus para mudar suas atitudes cada vez mais. Eu quero que você abra, por favor, Atos capítulo 2, verso 37, pregação de Pedro, primeira vez que ele foi cheio do Espírito Santo. A igreja aqui acabou de ser cheia do Espírito de Deus. A promessa do batismo no Espírito Santo foi cumprida aqui em Atos 2. Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e ele começa a pregar a todos os judeus que tinham vindo para a festa de Pentecostes. Ali não era mais um pescador comum, ali era um discípulo de Cristo cheio do Espírito Santo. Ele estava ali fluindo no rio de Deus mesmo, estava cheio da unção de Deus. E ele traz uma palavra muito dura, que confronta o povo. E se você for estudar a pregação de Pedro em Atos 2, você vai ver que Pedro ele explica por que a nação judia, né, a nação dos judeus, eles estavam em falta com Deus, ou seja, mostrou a realidade do pecado, mostrou também que Deus enviou a salvação, que era Jesus, porém eles rejeitaram. E quando Pedro ele para nessa parte e ele fica falando só sobre a rejeição dos judeus a Jesus, Deus mandou salvação, mas vocês rejeitaram. Deus mandou o ungido deles, mas vocês crucificaram ele. Deus preparou salvação para vocês, mas vocês viraram as costas, trocaram Jesus por um bandido. E Pedro pregando essas verdades. Aí a gente vai ver no verso 37. Atos capítulo 2, verso 37, diz assim: quando ouviram isso, ou seja, quando ouviram a pregação do Evangelho, e eu vou tentar dividir a pregação de Pedro em pecado e justiça aqui, quando ouviram a mensagem, verso 37, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmão, que faremos? Primeiro eles entenderam, estamos em falta com Deus, de fato, somos pecadores. De fato, nossa vida está errada. Segundo, eles entenderam, Deus enviou Jesus e a gente rejeitou. A salvação é Jesus e a gente rejeitou a salvação. Aí eles dizem: Pedro, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Porque eles entenderam o juízo, entenderam o pecado, a justiça, automaticamente eles entenderam. Estamos completamente destinados a sofrer. Porque a gente rejeitou a salvação. A salvação veio, era Jesus, a gente rejeitou ela. Aí eles dizem: Pedro, o que é que a gente vai fazer? Pedro, no 38, responde. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo.
Então não existe novo nascimento sem arrependimento de pecados. O propósito da gente pregar pecado, justiça e juízo é justamente porque o Espírito Santo convence o homem a ele entender que está errado, a ele entender que precisa de Jesus e ele entender que ele precisa se arrepender para não sofrer o juízo do inferno, mas receber a salvação de Deus. Então, se a gente não traz esse confronto com a pregação, claro, sabedoria, sabendo mostrar a questão do pecado, da justiça e do juízo, a pessoa também não vai entender a necessidade de ser perdoada, né? Eu sempre digo que o propósito da evangelização, nós somos ministros da reconciliação, estamos juntando duas pessoas. Então, de um lado, estamos apresentando um Deus santo, do outro lado, estamos apresentando um homem cheio de pecados. E a gente está promovendo esse encontro. Quando o homem cheio de pecados, ele contempla Cristo, cheio de glória, assentado à destra do Pai, fonte de salvação, o único caminho para ir para Deus, ele diz, eu não posso estar perto desse homem. Olha a minha situação, olha a situação dele. E aí você deixa claro, mas se você se arrepender dos seus pecados, se você se arrepender, reconhecer a sua vida errada e se arrepender desses seus pecados, o sangue que esse homem justo derramou te purifica de todo pecado, te purifica de toda maldição, te purifica de toda sujeira espiritual e te transforma em uma nova criatura. Você vai nascer de novo espiritualmente. Então, para a pessoa se arrepender, ela precisa ser confrontada. Eu queria aqui abrir parênteses. Uma vez, no grupo de evangelização, é importante eu citar esse exemplo. Eu espero que enriqueça o assunto para que, na prática, você possa entender essa importância. A gente saiu uma noite para evangelizar e uma mulher que fazia parte do nosso grupo, ela disse, Mário, eu não quero mais pregar desse jeito. Eu tenho um jeito diferente que quando eu prego, todo mundo se converte. Desse seu jeito que você prega, é difícil uma pessoa se converter. Tem gente que não se converte. E eu disse, olha, irmã, veja só, a gente tem um curso bíblico, lá a gente aprende essa doutrina e tudo que a gente está pregando, antes de tudo, foi o Senhor que ensinou na palavra. Eu disse, mas eu quero que pessoas sejam salvas. Eu quero que você me mostre esse seu jeito para que as pessoas sejam alcançadas e eu quero alcançar mais pessoas. Eu disse, então, você prega, eu quero acompanhar, eu quero ver isso. E ela disse, então pronto. Ela disse, eu vou pregar e você vai ver que todo mundo vai nascer de novo. Eu disse, ok, eu quero ver isso. E a gente saiu, a gente estava aqui, acho que foi em frente ao Difusora, ia sair num grupo de jovens, se não me engano eles saíram do cinema, a gente abordou, eram de 4 a 5 jovens, e ela começou a evangelizá-los. Ela mostrou a questão do pecado, ela mostrou a questão da justiça, ela mostrou a questão do juízo, e no final ela disse, agora todo mundo fecha seus olhos. Todo mundo fechou os olhos. E ela disse, agora todo mundo repita essa oração comigo. E todo mundo repetiu a oração com ela. E depois ela disse, ela disse, agora o nome de vocês está escrito no livro da vida. E ela olhou para mim, o pessoal foi-se embora, e ela disse assim, tá vendo? Todo mundo foi salvo. Se eu fizesse do jeito que você ensinou, essas pessoas não seriam salvas. Eu disse, irmã, veja só, eu respeito sua decisão, mas eu preciso deixar claro para você. Ela disse, o que foi? Ela disse, nenhuma dessas pessoas que você pregou decidiram por nada. Você simplesmente pregou para elas, depois você mandou só elas repetir uma oração, e elas repetiram uma oração, porém você não fez o convite, você não perguntou se elas queriam isso. Elas fizeram a oração e elas nem sabiam pelo que estavam fazendo a oração. Então existe algo que nós precisamos entender como ministros da reconciliação, que o nosso papel é levar as pessoas a entenderem, a decisão é delas, não é nossa. Ah, não, mas se eu fizer um apelo, se eu levar ela a querer se arrepender, talvez ela não queira agora. É a decisão dela. Quem decide é ela, eu não posso decidir por ela, eu não posso forçá-la. Teve gente uma vez que me disse assim, olha Mário, eu não posso chamar a pessoa a se arrepender agora, porque às vezes ela não quer se arrepender agora, mas depois ela vai vindo para a igreja, depois de um tempo nascer de novo, aí ela se arrepende. Eu disse, pronto, aí quando ela se arrepender é que ela nasce de novo. Mas não existe novo nascimento sem arrependimento. Então muitas pessoas às vezes, elas estão mais na preocupação de fazer com que a pessoa repita uma oração do que levá-la a entender o que é caminhar com Cristo. Caminhar com Cristo é romper com o mundo, é romper com o pecado. A pessoa ela precisa entender de imediato, né, quando recebe a mensagem, que decidir andar com Cristo significa para a vida dela que ela vai romper com o mundo. Agora existe um parêntese dentro disso que eu estou falando. É o seguinte: uma coisa é a pessoa entender, outra coisa é a pessoa ter força
para deixar o pecado. Aí sim, a força para vencer o pecado vai ser caminhando com Jesus. Vindo para a igreja, sendo evangelizado nas igrejas, recebendo curso como a gente está recebendo aqui, e vai chegando força e ela vai vencendo as fortalezas. Porém, desde o primeiro dia com Jesus, ela precisa entender que para caminhar com Cristo, ela precisa romper com o mundo. Então ela se arrepende dos seus pecados e caminha com o Senhor. E a gente não pode mudar essa realidade, pois foi o que Deus estabeleceu. E é através dessa forma que as pessoas são salvas. Então, como a gente viu aqui em Atos capítulo 2, as pessoas dizem, o que nós faremos? Pedro fala, arrependam-se e sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependam-se. Então, a pessoa ela precisa se arrepender do mau caminho que ela vinha vivendo, porque ela entendeu que o seu pecado foi o que fez Jesus ser morto numa cruz. Foi por conta do pecado daquela pessoa, do nosso pecado, mas ela, como ela está sendo evangelizada no exemplo, ela vai entender, foi por conta do meu pecado que Jesus foi morto. Então não tem sentido eu querer caminhar com Jesus amando o pecado. Eu preciso romper com o pecado, preciso romper com minha velha vida, com meu velho modo de viver e decidir caminhar com essa nova pessoa que é Jesus Cristo, e Ele vai me dar força para vencer todas as minhas fortalezas, tudo aquilo que me prendia e fazia com que maldição fosse atraída sobre a minha vida. Então depois de convertida, ela começa a vencer, mas para o novo nascimento ela precisa se arrepender. Na sua apostila ainda, a gente vai ver aqui o terceiro ponto. E decidir receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A decisão, como a gente falou no exemplo, a decisão é da pessoa. Ela precisa decidir por isso. Confessando com fé, ou seja, falando isso com convicção. A gente não decide pela pessoa. Então, muitas vezes, eu sei que é amor, eu sei que é vontade que a pessoa seja salva, mas só pedir que a pessoa repita uma oração não faz com que ela seja salva. Ela precisa, primeiro, entender, ela precisa se arrepender dos seus pecados e ela precisa querer andar com Cristo. Já imaginou, você manda uma pessoa repetir a oração e depois você diz, olha, você foi salva. E ela diz, oxe, eu fui salvo? Eu não sabia, eu só queria fazer uma oração. Eu não sabia que eu estava virando uma discípula de Jesus Cristo. Então isso não é o que você diz depois, isso é o que você deixa claro antes. A pessoa precisa entender o peso da responsabilidade de caminhar com Jesus. E ela vai decidir se ama mais o pecado ou se ama Cristo. Essa decisão é dela. Se ela decidir por Cristo, ela vai crer no seu coração, vai confessar com a boca e assim, consequentemente, ela vai ser salva. Na sua apostila, a gente vai ver outro ponto. Recebê-lo como Senhor. Comprometer-se em aprender com Deus em sua palavra, para assim mudar suas ações, atitudes e comportamentos, obedecendo a Cristo cada vez mais. A expressão Senhor, como está falando lá, ela traz o sentido de que Jesus é o Messias, o ungido de Deus. Que ou eu estou fazendo parte do reino de Deus, ou eu estou fora do reino de Deus. João Batista pregando, ele dizia, arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado, o reino do Messias. Então, quando eu reconheço que Jesus é Senhor e confesso Ele como meu Senhor, eu estou dizendo que hoje eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Hoje eu sou um súdito do reino de Jesus. Eu estou fazendo parte do reino do Senhor. E no reino do Senhor existe uma Constituição. Não é a Constituição brasileira de 88, não é essa Constituição. É a Constituição do reino de Deus. A Constituição onde está prevalecendo a vontade de Deus. E o que importa é o que Deus ensina. E eu agora estou me submetendo a essa nova Constituição. Eu estou dizendo que eu agora não vivo mais para mim, eu vivo para o Senhor. Jesus é o dono da minha vida. Eu agora estou sendo conduzido pelo Espírito do Senhor. Não é mais a minha carne que está conduzindo a minha vida, mas é o Espírito de Deus que habita em mim, que está guiando os meus passos, a minha forma de falar, a minha forma de viver, a minha forma de tratar as pessoas. Então, recebê-lo como Senhor, a pessoa precisa entender isso. Você está recebendo um Senhor na sua vida. Você está assumindo uma aliança com Jesus. Você está decidindo andar com o Senhor. E decidir andar com Jesus significa obedecer os seus mandamentos. O outro ponto, na sua apostila, vai dizer recebê-lo como Salvador, que é tê-lo como aquele que nos abençoou com bênçãos para esta vida e para a eternidade. Se a gente fizer um apelo e disser assim, quem aqui quer ser abençoado? Rapaz, você vai entrar nos prostíbulos, todo mundo vai querer ser abençoado. Você vai entrar no presídio, todo mundo vai querer ser abençoado.
você vai entrar nos piores locais, você vai entrar numa boca de fumo, todo mundo vai dizer, oxi, agora, quero Jesus agora. Porém, Jesus, ele não só é um Salvador que conquistou bênçãos para a gente. Jesus é um Senhor. E é um Senhor santo e justo, que não tem acordo com o pecado, que abomina o pecado e que faz um convite para pessoas andarem com ele. As pessoas, ele diz, venham de todo jeito, porém, não fiquem de todo jeito. Venham de todo jeito, mas venham receber a minha palavra para ser mudado e andar como eu andei. Essa é a forma como uma pessoa é salva. Então a gente apresenta Jesus como Senhor e como Salvador. Existem bênçãos, mas também existem responsabilidades. A responsabilidade de romper com o mundo e começar a andar como Jesus andou. Na sua apostila, a gente vai ver uma oração modelo, que é uma oração exemplo, que não é a oração que você vai ter que repetir essa oração. Isso aqui a gente está tratando como um exemplo que você pode falar na hora que você estiver evangelizando a pessoa. Então aqui, oração modelo para se receber a salvação, nascer de novo. Gente, a pessoa ela é salva quando ela crê. A palavra diz que aquele que crê será salvo. O próprio Jesus foi quem falou isso. Paulo, em Romanos 10, no verso 9, diz que aquele que crê com o coração e confessar com a boca, ele é salvo. Então, quando a gente prega, a gente leva a pessoa a entender. Quando a gente pergunta se ela crê e se ela quer entregar a sua vida a Cristo, se ela quer se arrepender dos seus pecados e começar a andar com Jesus, fazer de Jesus o Senhor e o Salvador da sua vida, no momento que ela diz assim, eu creio, eu quero, o que é ligado na terra é ligado no céu. Salvação já foi conquistada ali. Porém, a gente, por costume da igreja, a gente sempre faz uma oração que nós, de forma costumeira, chamamos de oração de salvação. Que é o quê? É uma oração pelo qual a gente leva a pessoa a entender mais ainda a decisão que ela está tomando. Então, sempre quando a gente termina de pregar para a pessoa, se a pessoa creu e a pessoa disse que crê em Jesus e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que é ligado na terra, ligado no céu, já houve salvação. Salvação é porque alguém creu. Ela já confessou, já externou isso. Ela disse assim, eu creio e eu quero. Então agora, o que a gente faz? A gente vai orar junto com ela. Querendo ou não, é a primeira oração dela como filha de Deus. É a primeira oração dela, é o primeiro contato dela como nova criatura diante de Deus, com o véu rasgado, sem nenhum impedimento. É o primeiro momento onde ela vai orar sem nenhum pecado. E a gente vai levá-la a entender o que é a salvação. Então a gente preparou aqui na apostila uma oração modelo pelo qual muitas vezes a gente leva as pessoas a orarem para elas poderem entender o que é que está acontecendo na vida delas. Então a oração diz assim, Senhor Jesus, eu não estou te vendo, mas creio que o Senhor existe, me ama, não me quer sofrendo e que está aqui. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor sofreu, morreu na cruz, foi ao inferno como meu substituto, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo hoje. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Vem com teu sangue e me lava, me purifica de todo pecado. Espírito Santo, vem agora, traga a vida de Deus ao meu espírito e faça morada nele, no nome de Jesus. Amém. Observação. Dentro do que cremos, uma pessoa pode ser salva crendo sem ouvir a palavra ou sem confessar Jesus como Senhor e Salvador, desde que ele não tenha condições de ouvir ou falar por ser. E aqui a gente vai falar alguns pontos, mas antes quero abrir um parênteses. A gente está deixando aqui falando sobre algo, pois a gente falou sobre a questão da confissão. É necessário que a pessoa confesse. A confissão, ela é um estilo de vida que começa no novo nascimento e vai até o arrebatamento ou então até a nossa morte. A gente precisa estar confessando, né? Deixando claro que Jesus é o nosso Senhor, em ações, atitudes. Por isso que o fruto revela quem é o nosso Senhor. A gente citou ontem também, na aula passada, que Jesus falou, por suas obras eu sei quem é o seu Pai. Vocês são filhos do diabo. Porém, nós confessamos que somos filhos de Deus também, quando a gente anda no fruto da justiça e da desobediência. Então, a gente vai estar confessando Cristo até o dia da nossa morte, ou até o dia do nosso arrebatamento. Então, a pessoa precisa externar. Ninguém é um crente no sentido de nascer de novo, mas ninguém pode saber. Não existe sentido nisso. Jesus disse que aquele que me confessar publicamente diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Então, o novo nascimento é algo público. Quando você faz um casamento, você tem que ir no cartório.
porque é um ato público, é um registro civil que tem que tornar-se público, para que fique de conhecimento de todos, tem que ter testemunhas. Então, quando a gente faz uma aliança com Cristo, isso tem que ser tornado público. Então, a gente confessa a nossa fé em Deus para que fique público, para que o mundo ouça, que nós rompemos com o mundo e que hoje nós fizemos uma aliança com o Senhor. Aquele que é o Messias, ele hoje é o nosso Senhor e Salvador. A nossa vida hoje está em suas mãos. Eu não sou mais guiado pela carne, não sou mais guiado pelo pecado, eu não sou guiado mais pelos instintos de Satanás. Hoje eu sou guiado pelo Espírito de Deus. A minha vida hoje é de Jesus. Eu quero aprender com Jesus para viver a vida de Deus. Então a confissão é necessária para que fique pública. Quando a gente traz essa oração, né, é para que a pessoa possa entender, mas a confissão é no momento que ela diz assim, eu creio. Se ela falou, eu creio, acabou-se. Que é ligado na terra, é ligado no céu, né? Não é que a oração que ela está fazendo vai salvar ela, não. Não existe nenhum texto na Bíblia que dê base para dizer que repetir a oração vai tornar a pessoa salva. A palavra fala sobre confessar Cristo, deixar claro que você crê que Cristo é o Messias. Quando você diz, eu creio, acabou-se. Que é ligado na terra, é ligado no céu. A gente leva a pessoa a fazer essa oração para que sirva mais para ela do que para qualquer outra pessoa e ela entenda assim com mais propriedade o que está acontecendo na vida dela. Já existem exemplos onde nós cremos, onde a pessoa não precisa nem expressar, nem deixar claro, para que outras pessoas ouçam o motivo da sua fé. E a gente vai explicar aqui no próximo slide. Tem um caso das pessoas que são surdas, né? Elas não ouvem. Em muitos casos, a pessoa que é surda, ela é muda, geralmente quando é de nascença. Então, tem pessoas que não vão conseguir expressar, ela não vai ouvir. Aí você diz assim, mas a fé não vem pelo ouvir? Eu sei, mas através de Libras, as pessoas que sabem, né, a linguagem de Libras, vai conseguir ministrar para ela, e ela, através dos gestos ali, ela vai conseguir dizer se quer ou não. E a vida dela é que vai mostrar de fato se ela tomou essa decisão ou não. Talvez você vai dizer, mas ela não falou, ela não deixou claro que tomou a decisão por Jesus, que confessou Jesus como Senhor e Salvador. Eu sei, porque ela não tem condições físicas para isso, mas aquele que crê será salvo. Ela creu e isso lhe foi creditado como justiça. Ela foi salva por conta disso. Tem também as questões das pessoas mudas. As pessoas não conseguem falar, mas mesmo assim elas são evangelizadas, né? E ali, através do evangelismo, muitos, através de tantos sinais, tem tantos meios onde a pessoa ela consegue receber a mensagem, por mais que ela não consiga expressar nem confessar, mas ela crê e por conta disso ela salva. Tem um caso também das pessoas que estão em coma. Não sei se você já ouviu, mas existem muitos relatos de pessoas em coma que nascem de novo. Isso é algo muito comum, a gente já escutou diversos relatos, inclusive tem um caso muito conhecido na família com o pai da minha esposa, meu sogro. Ele foi um homem que esteve em coma e as pessoas pregavam sempre para ele, pregavam sempre e sempre pedia para que ele tomasse um sinal. E minha sogra, contando sobre isso, teve um dia que ela pregando para ele, pedindo um sinal, disse que ele chorou e apertou a mão, uma mão que ela tinha pedido para que ele apertasse. Foi alguma coisa desse tipo, se eu não me engano. Não estou lembrado direito porque a história já faz tempo. Mas ela disse que na hora houve uma confirmação, que ele estava ouvindo. E quando houve aquela confirmação, dentro de poucas horas ele faleceu. Então, o que foi que o Senhor tinha deixado claro naquele momento? Tem pessoas que estão em coma, o Senhor está guardando, está segurando para que ainda haja alguém que chegue lá e pregue a palavra. Você sabia que tem médicos crentes, enfermeiras crentes, tem, graças a Deus, glória a Deus, muitos irmãos nossos em hospitais. Aí você diz assim, a pessoa está em coma, clinicamente ela está morta porque não tem atividade. Então, nessa atividade só tem atividade cerebral, se eu não me engano é isso. Tem atividade cerebral, mas o coração está parado. Se eu não me engano é isso. Eu não sou da área, mas eu acho que é dessa forma, né? Tem atividade cerebral, mas não tem sanguíneo, então o coração não está batendo, ele está ali praticamente morto. Mas a ciência diz que ele consegue ouvir. Tem pessoas que voltaram do coma e contam histórias que ouviram no leito. Então as pessoas evangelizam e muitas nascem de novo. Muitas não voltam para a terra, mas dali já parte direto para os braços do Pai, porque no último momento de vida ainda receberam a oportunidade de ser evangelizados. Então essas pessoas não vão falar, não vão dar uma resposta, mas ali entre ela e Deus, se ela criou naquilo, ela foi salva.
E isso aí é Deus que julga, não cabe a gente julgar essas coisas. Na continuação aqui, a gente vai ver. Com esta afirmação, não estamos desconsiderando Romanos capítulo 10, do 9 ao 17, mas trazendo equilíbrio neste assunto. Afinal, seria injustiça que uma pessoa não fosse salva porque não consegue ouvir ou falar, sendo por isso que o Espírito Santo desce aos níveis de cada um. Né? E isso quem julga é Deus. Né? Deus desce ao nível de cada um e o fruto é o que vai mostrar de fato se uma pessoa nasceu de novo ou não. E as pessoas que estão em coma e partiram é o que vai mostrar se de fato elas foram salvas ou não quando a gente chegar lá se encontrar com elas. Né? Eu tenho um caso bem interessante. Teve uma vez que a gente estava na Mafama. Mafama não, perdão. Renato, qual é o nome daquela rua? Praça do Rosário, né? Estava na Praça do Rosário. Estava fazendo evangelização lá com um grupo de evangelismo noturno. Teve um esfaqueamento. Uma pessoa foi esfaqueada. A faca rasgou seu pescoço, cortou suas cordas vocais, ela ficou sem falar. E ela saiu andando da igreja do Rosário até um espetinho que fica na esquina. Não sei se você já viu, quando você vai para o shopping, você faz a curva, fica um espetinho na esquina. Quando chegou no espetinho, ela caiu no chão, muito sangue demais jorrando. Aqui são muitas veias, né? Liga a cabeça com o corpo. Então são muitas veias aqui. E jorrava muito sangue. E eu lembro que a gente correu lá, eu consegui evangelizá-la. Ele falava, a voz saía falhando. Você não entendia direito o que saía. Foi terrível. Mas eu parei, eu disse assim, não fale, não se esforce. Eu disse, você consegue me ouvir? Ele disse assim, consigo. Ele balançou a cabeça. Eu disse, você está entendendo o que eu estou falando bem? Ele disse, estou entendendo. Aí eu disse, olha, veja só, Deus me enviou aqui com uma mensagem para você. Eu não sei qual vai ser o seu destino daqui para frente. Mas o que eu tenho para você aqui agora pode mudar a sua vida eternamente. Se você me ouve rapidamente, ele balançou a cabeça e eu preguei o evangelho para ele. Eu acho que eu não passei 40 segundos para pregar o evangelho para ele, porque o SAMU estava vindo. Na hora que o SAMU chegasse, eu não podia estar mais ali. Então eu tinha que pregar até o SAMU chegar. E a gente já estava escutando barulhos e tal. Então eu fui bem objetivo. Preguei para ele, chamei ele ao arrependimento, disse, você crê nisso? Ele falou, creio. Tipo, eu sabia que ele falou creio, mas saiu uma garrancheira. Você não conseguia ouvir. Isso aqui estava todo rasgado. Estava meio que solto isso aqui. Era muito feio. E ele saiu um barulho estranho, mas você conseguia entender que era creio. E eu disse, você se arrepende dos seus pecados? E ele disse, me arrependo. E eu disse, por mais que você não consiga falar, mas se você crê nessa oração que a gente vai fazer aqui, você é salvo. E eu comecei a falar. Eu disse, se você conseguir repetir, você repita. E eu fui falando, Senhor Jesus, eu não estou te vendo. E ele foi ali, ele não conseguia mais expressar. E a gente orou. E eu disse, meu irmão, eu não sei qual é o destino daqui. Eu não sei se você vai sair vivo ou se você vai sair morto. Mas eu sei de uma coisa, se você sair morto dessa, você vai direto para os braços do Senhor. Você não vai para o inferno mais não. Pois salvação chegou hoje na sua vida. E a gente pregou para ele, gente. Passou poucos segundos, o SAMU chegou. Quando o SAMU chegou, não pode ficar mais ninguém perto. E glória a Deus, aquele homem foi alcançado. Então assim, Deus desce aos níveis. Deus desce aos níveis de cada um. A gente tem que pregar e deixa o resto com o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem promove isso aí na vida de cada um. Na sua apostila, a gente vai ver mais um ponto. Diz assim, o que devemos dizer a uma pessoa após ela nascer de novo? O primeiro, Deus perdoou todos os pecados que ela cometeu no passado. Né? A palavra diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A pessoa que nasceu de novo, todo o seu passado foi lançado no mar do esquecimento. Todos os seus pecados foram cravados em Cristo. Todo o escrito de dívida que havia sobre as nossas vidas foi cravado na cruz. Nós não temos mais passado. O sangue de Cristo nos purificou. Hoje, como diz o louvor, somos mais alvo do que a própria neve. Antes éramos sujos por conta do pecado, mas o sangue de Cristo nos purificou, levou todas as nossas imperfeições, todas as nossas travas, todos os nossos pecados, tudo aquilo que o pecado trouxe de prejuízo, de maldição sobre as nossas vidas. Nós fomos purificados por esse sangue tremendo. Então Deus perdoou todos os pecados. A gente deixa claro para a pessoa, não importa o que você fez, não importa o que você cometeu, não importa como foi sua vida, daqui para frente Deus te vê como uma nova criatura e está te dando uma nova oportunidade de escrever a tua história, de conduzir a tua vida. Antes você estava sem
o ensino de Deus, mas agora o ensino de Deus está chegando na tua vida para você poder fazer tudo diferente. E essa explicação é uma das coisas que a gente fala assim que a pessoa nasce de novo. Segundo ponto, houve uma festa no céu glorioso, porque ela nasceu de novo. Aqui tem uma passagem, Lucas 15, Jesus ensinando sobre a alegria de quando um pecador se arrepende, que há grande festa no céu. Os anjos glorificam a Deus, Eu tento meio que fazer uma alegoria, uma ilustração disso. Eu imagino os anjos diante do Senhor glorificando e dizendo assim: Jesus, valeu a pena, todo aquele sacrifício que o Senhor fez valeu a pena. Olha, uma pessoa nasceu de novo, Senhor, tá vendo? Valeu a pena. Uma pessoa foi tirada do domínio das trevas. Você tem noção? Os céus entrando em festa, os seres celestiais entrando em festa, porque uma pessoa aqui se arrependeu, ou seja, porque alguém creu no plano redentor de Deus. Então a gente deixa claro isso para ela poder entender toda a alegria que os céus têm pela vida dela. Pois antes éramos inimigos de Deus, mas agora fomos reconciliados através do sangue de Jesus. Aqui o terceiro ponto diz assim: ela precisa conservar a salvação, tendo compromisso com o Senhor, ou seja, se esforçando em praticar o que conhece e entende da palavra e buscar aprender mais a verdade. Foi o que a gente falou no slide anterior, sobre a questão de Jesus ser o nosso Senhor, a responsabilidade de andar com Cristo. Então, terminou de pregar, a gente vai explicar para ela: olha, eu sei que todos nós temos falhas, todos nós temos deficiências, você tem as suas, eu tenho as minhas, porém, com Cristo a gente precisa entender que ela não pode mais fazer parte da nossa vida. Talvez você diga: irmão, eu ainda não tenho força. Calma, comece a andar com o Senhor, que a comunhão com Deus vai te dar força para se libertar de todo pecado. Então a gente vai ensinar para ela o compromisso de andar com Cristo, o compromisso de romper com o mundo, de parar de parecer com o mundo e começar a se parecer com o Senhor Jesus e andar e viver como uma nova criatura. Então são coisas que a gente vai falando para que ela entenda o novo nascimento e o que está disponível para ela. No próximo slide tem o quarto ponto. A gente vai falar também de todas as bênçãos da salvação foram dadas a ela, mas algumas só se manifestarão no futuro e outras estão disponíveis se manifestarem no presente mediante o crescimento dela na fé e no amor, por meio da renovação da sua alma. Efésios capítulo 1, no verso 3, diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Gente, não tem nada faltando, Já somos supridos em tudo. Já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então, assim que a pessoa nasce de novo, a gente deixa claro: olha, você é um abençoado. Não é que você vai ser. Você acabou de ser abençoado com toda sorte de bênçãos. Um pacote de bênçãos veio sobre a sua vida chamado salvação. E nesse pacote de bênçãos, a gente vai explicar que tem coisas que estão disponíveis para desfrutar agora e tem coisas que vão acontecer lá na frente. Jesus está voltando. Seremos arrebatados, estaremos com Ele, nos encontraremos com Ele nas nuvens e a gente vai explicar todas as promessas que o Senhor traz. Receberemos corpos glorificados. Vai chegar um dia onde não vai ter mais luta contra o pecado, nem luta contra a tentação, pois receberemos um corpo perfeito. Então a gente explica: olha, tem bênçãos que são lá para frente, tem bênçãos que são para agora, tem bênçãos que são para agora, mas a nossa infantilidade não permite a gente tomar posse dela. Então, como é que eu começo a tomar posse de determinadas bênçãos? Amadurecendo, renovando a minha mente. Como é que eu renovo a minha mente? Preciso procurar uma boa igreja, preciso me firmar em algum canto, fazer um bom curso, começar a me aprofundar nas escrituras, começar agora a dar lugar, vazão ao Espírito de Deus e não mais à carne. Dessa forma, cada vez mais eu vou desfrutando daquilo que já é uma realidade para mim. E nisso ela vai entender sobre o compromisso da vida cristã. Temos uma observação. Nós não devemos julgar as pessoas, dizendo que perderam a salvação, pois só Deus conhece o coração delas. Então, gente, é o seguinte, muitas pessoas já nasceram de novo, muitas pessoas já tiveram encontros aí, tiveram a oportunidade de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porém, nós não temos autoridade para saber quem é salvo e quem não é. Isso só quem sabe é o Senhor. A palavra diz que existe um livro onde está registrado o nome de todos aqueles que nasceram de novo, de todos aqueles que são salvos. Esse livro está no controle do Senhor. Não está nem comigo, nem com você. Não está no registro, no administrativo da igreja, não. Esse livro está com o Senhor. Então, o Senhor é quem sabe quem é salvo, quem não é. Quem perdeu a salvação, quem continua salvo. E a gente não foi chamado para julgar, a gente foi chamado para pregar.
Se a pessoa não estiver andando, se a pessoa não estiver correspondendo, é entre ela e Deus. A nossa função é sempre chamar para perto, é sempre pregar, para que ela não se desvie e não siga ali um caminho diferente, não siga um caminho contrário do que o caminho que um dia ela prometeu andar com Jesus. O último ponto aqui que a gente vai ler hoje: o que devemos fazer se uma pessoa não quiser nascer de novo? Vai ter isso, Mário? Vai ter. E, infelizmente, cada vez que o tempo passa, sempre é uma quantidade maior de pessoas que rejeitam e sempre uma quantidade menor de pessoas que aceitam. Talvez você diga, o problema muitas vezes está comigo? Possa ser que esteja, né? A gente está em crescimento. Mas é porque uma dureza de coração tem tomado conta das pessoas. O segundo ponto também é que quase ninguém se converte, nasce de novo na primeira vez que é evangelizado. Eu tiro por mim. Eu fui evangelizado uns 6 meses para poder me render a Cristo. Tem pessoas que passam anos sendo evangelizadas para poder se render a Cristo, né? Lá em casa, a minha mãe e a minha irmã foi no primeiro dia. Eu passei 6 meses, meu pai passou uns 2 anos. Cada um teve um tempo. E você vai vendo que são poucas as pessoas que são evangelizadas na primeira vez, e na primeira vez já querem. Algumas vão sendo evangelizadas. A própria palavra diz que um dá a palavra, outro vem e rega, outro vem e colhe. Então, assim, talvez você esteja colhendo algo que alguém já vinha plantando lá atrás. Uma pessoa que já era coberta por intercessão, não sei. Mas muitas pessoas que a gente vai estar pregando, elas podem não querer ser salvas. Elas podem dizer, olha, agora não. Muitas vão dizer, quando Deus tocar no meu coração, infelizmente, muitos se agarram a essa desculpa. Outros vão dizer, olha, irmão, eu não quero deixar alguma coisa na minha vida. Teve um rapaz que eu evangelizei aqui em frente ao Grande Hotel, e depois que eu preguei para ele, ele chorou, ele se emocionou. Ele disse, irmão, esse é o caminho, eu quero muito entrar nesse caminho. Eu disse, irmão, tá esperando o quê? Vamos entrar agora. Vamos fazer com que os céus entrem em festas. Em festa, pois um pecador vai se arrepender, vai ter festa no céu. Vamos firmar uma aliança com Cristo. Ele disse assim, irmão, eu sei que o caminho é esse, eu quero esse caminho, mas eu não quero agora. E eu disse, por quê, irmão? Ele disse, olha, meu irmão foi assassinado e eu sei quem foi que o matou. Eu disse, eu quero vingá-lo. Ele disse, depois que eu vingá-lo, eu vou me converter. Gente, isso foi uma fortaleza, Satanás construiu na mente dele. A gente tentou conversar, não teve jeito. Existem pessoas que não querem se converter para não deixar uma vida de pecado. Existem pessoas que não querem se converter para não perder as amizades. A gente já viu casos de pessoas que não querem se converter muitas vezes porque sabem que algumas coisas nas suas vidas vão ter que ser mudadas e elas não querem mudar essas coisas. Ou seja, foi apresentado a ela Cristo e o pecado, mas elas decidiram pelo pecado. Infelizmente, a gente tem que saber respeitar, porém também a gente tem que saber como falar. Tem gente que fica com raiva. A gente não tem que ficar com raiva, porque a decisão é da pessoa. E outra coisa, a pessoa não morreu, né? Ela tem chance de ser evangelizada de novo. Então existe uma teoria que a gente usa, que é nunca fechar uma porta. Você pregou, não fecha a porta, irmão. Deixa a porta aberta, porque ela vai ser evangelizada de novo. Já pensou se você fica com raiva? Você fala com a pessoa, não quer não? Então você vai para o inferno, viu? Fechou uma porta. Sabe o que vai acontecer lá na frente? Quando ela for evangelizada, ela não vai querer ouvir. Porque ela vai dizer, esses crentes são tudo doidos, ficar dizendo que a pessoa vai para o inferno, eu não quero ouvir esses caras. Fechou-se uma porta por falta de sabedoria. Então a gente tem que saber como manter a porta aberta. Como ganhar a atenção dela, a confiança dela, para que ela mesmo não querendo, a gente ali deixe uma porta aberta para que em outra oportunidade, quando alguém for evangelizá-la, as pessoas estiverem orando por ela, intercedendo por ela, ela possa ser alcançada e ali seu coração ser quebrantado. Então, na sua apostila, vai dizer assim: devemos respeitar a sua decisão, pois Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. E nós devemos imitá-lo. Porém, devemos sempre orar por elas e, tendo outra oportunidade, devemos ministrar de novo. Então, a gente vê aqui que a gente tem que fazer o que Jesus faz. Jesus não forçou ninguém. E nem Jesus ficou com raiva com quem não aceitava. Jesus simplesmente ia para outra cidade e pregava para quem queria. Essa deve ser a nossa decisão, né? Deve ser o nosso estilo de vida. A gente, é claro que a gente se entristece, pois a gente quer ver as pessoas nascendo de novo, mas a gente precisa entender que a decisão é dela. A gente não a força, a gente não tem também que ficar com raiva, mas a gente tem que deixar uma porta aberta para que quando ela for evangelizada novamente, ela possa ser alcançada pela palavra e quem sabe ali ela se rende. Mas no final, sempre a decisão
é dela. E eu espero que você tenha sido poderosamente abençoado com esse ensino. A aula de hoje foi tremenda, a gente encerrou o assunto do plano da salvação. A gente vai começar a entrar em outros assuntos agora. E eu espero que esse ensino esteja te motivando, que esse ensino esteja te alegrando aí, esteja te encorajando a continuar, ou então a começar a evangelizar, e que através das palavras que o Espírito Santo tem lançado em nossas vidas, que nós sejamos encorajados a abrir as nossas bocas e anunciar ao mundo a grande salvação que há em Jesus Cristo. Então, até a próxima aula, em nome de Jesus.